Vamos lá? Na primeira parte da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade, tá, da implantação de um sistema de saúde e segurança do trabalho, ou seja, de um planejamento, de uma rotina, de um roteiro relacionado a essa parte da saúde e segurança do trabalho. Então, a implantação do sistema de saúde e segurança do trabalho, ela envolve inúmeros fatores. Por exemplo, compromisso da alta direção e definição da política. Então, tem a questão da ética, a transparência nos ideais gerados dessa ação, tá? O comprometimento das pessoas envolvidas. Então, não basta a direção informar, ó, a gente precisa ter práticas relacionadas à segurança do trabalho. Mas como que essas práticas vão ser incluídas dentro da empresa? Então, tem uma ética profissional e elas precisam ser de forma clara, objetiva, transparente. Essas ideias, ela tem que trazer o comprometimento das pessoas que estão realmente envolvidas em todo esse processo. Tem a definição da coordenação, tá? Responsável pela implantação desse sistema. Então, vai desde a seleção ali dos responsáveis, que vai observar todos esses critérios, que aí entra a liderança, organização, capacidade sistemática de operações, comportamento e relacionamentos interpessoais e conhecimentos técnicos. Então, a gente tem boas práticas dentro da empresa, bom relacionamento. Você precisa conhecer como que isso funciona, quais são os critérios para poder gerar a segurança do trabalho. Tá? Então, por isso tem que ter conhecimento técnico, sim. Por isso que quem cuida dessa área é um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho. A parte de diagnóstico da situação presente da saúde e segurança do trabalho na empresa. Então, é analisado documentação para ver quais os acidentes que costuma ter, as doenças ocupacionais que costuma ter, algumas doenças que às vezes você acha que não está referente ao trabalho, mas às vezes está, como por exemplo o estresse, que é muito comum hoje, as pessoas ficarem doentes por causa do tipo de trabalho, que às vezes é até inadequado para aquela pessoa, tá? Da parte diagnóstico da situação presente, né, da saúde e segurança do trabalho na empresa, aí vai entrar o perfil das pessoas envolvidas, estruturas da organização, necessidade de desenvolvimento e comprometimento do quadro funcional. Então, quem é que vai fazer parte desse processo? Né? Quem é que vai trabalhar em prol de implantação da saúde e segurança do trabalho? A preparação do cronograma, então precisa ter um planejamento. E dentro do planejamento tem que ter um cronograma. O que se vai fazer, quanto tempo vai gastar para pesquisa relacionada à parte de segurança, ideias de melhorias na parte de segurança, como que vai implementar isso, qual o prazo para que seja implementado todos esses quesitos de segurança do trabalho, tá? Então, vai ser entrar ali a viabilidade e a lógica temporal ao processo de implantação desse sistema de segurança. A difusão da política e seus objetivos, né, em todos os níveis hierárquicos da empresa. Então, o gestor deve ter cuidado ali em relação às demandas de cada unidade da organização e de cada componente. Então, todos têm a sua responsabilidade. A formação das equipes de trabalho, real, o comprometimento, né, não apenas das pessoas envolvidas na gestão, como também de toda a organização. Então, todo mundo tem que ter compromisso de melhorar a saúde, higiene e segurança no local de trabalho. A organização, higiene e limpeza em todas as áreas da empresa. Aí entra além da higiene ocupacional, a limpeza até mesmo do local. Por quê? Para evitar a disseminação de algumas doenças que às vezes é causada por uma não limpeza adequada naquele local, né? E hoje a gente tem visto que isso realmente influencia bastante. Prevenir doenças em função de descuidos gerados pela falta de organização, pela higiene ocupacional e até mesmo pela questão da falta de limpeza do ambiente. Elaboração do manual, tá? De saúde e segurança do trabalho,
que pode funcionar como uma cartilha com determinado técnico, vai ter ali um detalhamento onde a gente tem toda a parte técnica ou burocrática, né, dependendo do setor onde vai ser implementado, né, e vai ele colocar os procedimentos que precisam ser cumpridos em cada setor. Então, desde ali o setor onde você tem a gestão até o chão de fábrica mesmo, que é onde está as pessoas que executam aquelas tarefas. Tá? Então, precisa definir quais os procedimentos a serem cumpridos, né? Então, listar mesmo, vai ser listado, com o intuito de atender uma certa atividade. Então, se você trabalha no setor administrativo, a forma de trabalhar é uma. Se você trabalha no setor produtivo, a forma de trabalhar é outra. O maquinário que você utiliza, ele pode causar algum dano físico? Você tem instrução para poder trabalhar com esse maquinário? Como que é todo esse processo? Então, precisa desse manual de segurança do trabalho, tá? Então, ele tem, é onde entra toda essa parte de detalhamento mesmo, que às vezes é técnico e às vezes é só burocrático. A questão da elaboração, implementação de procedimentos e instruções, ordenamento das etapas que já foram feitas e acrescer ali algumas informações e orientações sobre meios e modos de conseguir a cooperação das demais áreas da organização, tá? Ou seja, todos os setores, às vezes ele vai ser um serviço sequencial, todo mundo vai trabalhar interligado. Então, há uma interligação mesmo, há um compartilhamento das ideias, há um compartilhamento da preocupação dentro da área de saúde e segurança do trabalho, tá? E a realização de auditorias internas, acompanhamento, o controle contínuo, visando constatar os níveis de eficiência e eficácia com o intuito de avaliar positivo ou negativamente os resultados ou a técnica que foi utilizada para melhorar a saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, as auditorias internas, elas são importantes porque elas se tornam um processo que vai verificar pontualmente aquilo que foi executado ou não. Por exemplo, se a gente pegar um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, ele vai verificar, além de quem vai refazer o PPRA, fazer essa verificação, se aquilo foi executado ou não executado. Quando você tem auditoria interna, isso se torna mais minucioso. Por quê? E a auditoria, ela vai verificar pontualmente por que aquilo não aconteceu. Quem elabora o PPRA, muitas das vezes, eles verifica, não executou, então vai ter que executar. Aí não é passado, que é diferente da auditoria interna, que ele verifica pontualmente por qual motivo que não executou aquela prática ou aquela boa prática relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, tá? Tem a questão da falta da qualidade de vida no trabalho, que também ocasiona em faltas frequentes. A gente já sabe, né, porém, que tem muita gente que não sabe que a falta de um bem-estar no trabalho também pode gerar, além do absenteísmo, alguns outros fenômenos como presenteísmo. O que significa isso? Então, por que muitas das vezes a gente tem uma ausência no trabalho? Isso muitas das vezes é verificado lá naquela auditoria interna que a pessoa não foi trabalhar porque ficou doente, a doença é relacionada a quê? É ao trabalho, não é ao trabalho? O qual o motivo? Então, a falta do funcionário dentro da empresa, a ausência do funcionário dentro da empresa, ela pode trazer consequências financeiras mesmo para o empregador. Então, a gente vai entender o que é o absenteísmo, tá? E o que é o presenteísmo. O absenteísmo consiste basicamente no fenômeno da ausência do trabalhador no trabalho, ou seja, ele não foi trabalhar. Seja por falta ou por atrasos, pode ser causado por diversas questões, como doenças, condições de saúde, problemas pessoais, doenças na família, dificuldade de transporte, desmotivação,
tratamento inadequado na empresa e qualquer outros fatores, tá? A principal causa da falta e dos atrasos são as doenças e condições de saúde, tá? Então, dores de cabeça, dores na coluna, doenças cardiovasculares, alergias, doenças autoimunes, transtornos psicológicos como a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse, bem como dependência química, como tabagismo e alcoolismo. Então, a gente tem muitos motivos, muitos fatores que pode causar esse absenteísmo, ou seja, essa ausência do empregado dentro da empresa, tá? E o absenteísmo, ele pode ser motivado por alguns fatores organizacionais, tá? E também não organizacionais. Então, ele é classificado da seguinte forma: a gente tem o absenteísmo voluntário, que é quando não há causa justa, mas o funcionário ele não vai, desculpa, quando a causa é justa, mas não tem um amparo legal. Então, o funcionário não vai trabalhar. Por exemplo, faleceu um amigo muito íntimo meu. Eu não fui trabalhar por causa disso, mas eu não tenho um amparo legal, porque eu só posso ausentar se é parente de primeiro grau. Então tem umas coisas desse tipo, se é amparo legal ou não. A gente tem por doença, que é a ausência por tratamento de saúde. Então, você vai no médico e tudo mais. Por doença ocupacional, quando você ficou doente por causa do seu trabalho. E o compulsório, né? Que é a chefia ou outra autoridade solicita a ausência do colaborador, né? Por alguma suspensão, ou porque ele foi preso, ou algum acontecimento que impeça o trabalhador de chegar até ali o trabalho. E a gente tem o presenteísmo, que por sua vez consiste na presença do trabalhador, tá, dentro da empresa, mesmo estando sentindo um mal-estar físico ou emocional, alguma dor, fadiga, alergia, fraqueza, enfim, o colaborador trabalha doente e que faz com que a sua produtividade e rendimento, tá, e a motivação e satisfação caiam exponencialmente. Então, ele está lá fisicamente, mas ele não trabalha de forma adequada. Tá? E os motivos a gente viu que pode ser inúmeros. Eu posso estar insatisfeita com o meu trabalho, então eu não vou trabalhar direito. Eu não consigo me concentrar, ou eu estou preocupada, eu não consigo trabalhar direito, ou eu estou com dor de cabeça, eu não consigo trabalhar direito, hoje eu não estou bem. Então, isso é o presenteísmo. A pessoa está na empresa, mas ela não consegue render, ela não produz como ela produz ou rende normalmente, tá? Então, o absenteísmo e o presenteísmo são dois fenômenos que acontecem em empresas quando há clima organizacional desfavorável, más condições de saúde, relacionamentos inadequados, falta de respeito ou assédio moral, assédio sexual, risco de acidente, a falta de uma ergonomia adequada, enfim, ambos vão ser prejudicados, tá? Tanto o trabalhador quanto a empresa. Então, para realizar a prevenção do acidente, o que a gente precisa efetivamente, então, né? A gente precisa que a prevenção de acidentes se dê através de um mapeamento das áreas de risco, uma análise profunda dos acidentes e apoio restrito da alta administração, que a gente viu no início. E a informação, treinamento, capacitação de todos os envolvidos no processo, que são elementos-chave, né, gente? Para empreendimentos seguros e saudáveis, com produtividade e qualidade no trabalho. Então, né, para isso, a gente vai ver no próximo vídeo sobre a criação dessa consciência como segurança e saúde para os trabalhadores, ok? Não deixe de assistir.